Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 5. O tema da nossa mensagem hoje é a dança dos servos. E se você se lembrar do tema antropológico, aquele tema que no nosso culto aponta para nós, seres humanos, ele é servindo com alegria. E eu coloquei esse tema na mensagem, a dança dos servos, porque você vai ver como aparecem servos e mais servos nesse texto. E como a ação deles é determinante de tudo o que vai acontecer. Mas eu quero chamar sua atenção para um fator quando você lida com narrativas do Antigo Testamento. Na verdade, quando você lida com narrativas das Escrituras, não se engane. O grande personagem é Deus. O diretor é Deus. O roteirista é Deus. Não se fie nos personagens humanos. Eles muitas vezes servem de testemunho de algum exemplo, mas eles não são os modelos que nós buscamos. Nós buscamos nosso modelo no próprio Deus. E o Senhor é tão bom que Ele fez-se ser humano. Ele é tão bom que Ele encarnou, tomou sobre si natureza humana, de forma que esse modelo se tornou ainda mais nítido, mais claro para nós, na pessoa do Deus homem, do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você estiver lendo qualquer texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que for uma narrativa, mas eu me refiro principalmente às narrativas do Antigo Testamento, porque elas tendem a ser mais, eu poderia dizer, épicas. E então, quando isso nos atrai como uma história, nós tendemos a olhar para os personagens humanos. E até muitas vezes apontamos, e você vai ouvir alguém dizendo assim, ó, seja como Abraão, seja como Davi, seja como Moisés. Mas quando você olhar para essas pessoas, você vai ver as falhas nelas. Você vai ver obediência, mas você vai ver as falhas. Você vai ver o fracasso, muitas vezes. Essas pessoas são exemplos de que mesmo seres humanos falhos, como todos nós somos, mesmo barro, como nós somos, podem ser usados por Deus quando confiam nele e quando o obedecem. Então, o grande personagem dessa narrativa que temos diante de nós é o Senhor Deus. E você sabe, se você está na igreja já há algum tempo, você conhece essa narrativa, você conhece a história de Naamã, general Ciro, né, leproso, é assim que a gente se refere a ele, que veio lá da Síria para Samaria e procurou o profeta e saiu curado. E esse é o resumo da história, viu? Eu não tive nenhum problema com spoiler aqui. Porque eu não espero estar fazendo spoiler quando me refiro à Escritura. Eu espero que você já saiba o final, né? É muito triste para qualquer líder de igreja, para qualquer irmão numa igreja, quando ele conta o final de um negócio bíblico e um crente que está há muito tempo na igreja diz, é assim que termina? Está na igreja há 10 anos e não sabe como acaba a história? É uma Bíblia para a gente conhecer. Não tem spoiler aqui a ser retido, não. Vamos começar então nossa jornada aqui nesse capítulo? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Note, a palavra servo não aparece aqui. Aparece que ele é um grande homem, uma expressão que é usada por uma outra pessoa que você conhece bem na Escritura, Boaz, que casou com Ruth. Lembra dele? Ele era um grande homem, isso significa que era uma pessoa que era admirada não pela riqueza, não pelo poder, embora pudesse ter isso. Naamã tinha poder, Boaz tinha riqueza, mas ele era admirado, e essa expressão no hebraico ela significa que era uma pessoa respeitada por causa do caráter que tem. Então é isso que você deve guardar. Mas ele é servo diante do seu senhor. O senhor dele é o rei da Síria, naturalmente, né? É o exército do rei da Síria, do qual ele é comandante. E ele, muito conceituado. Porque por meio dele, o Senhor, e aqui é o nome pactual de Deus, Yahvé, tinha dado vitória à Síria. Sim, o Senhor deu vitória a um povo que não é o povo de Israel. E às vezes deu vitória contra o povo de Israel. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. O que a gente precisa pensar aqui é que Deus é que está controlando tudo.
Quando a Síria ganha uma batalha, é porque Deus deu a vitória à Síria nessa batalha específica. Então, a primeira lição, a primeira aplicação aqui, irmãos, é que não importa quais personagens estão ali, não importa se eles são crentes ou não, não importa se eles são pastores dedicados ou se são governantes corruptos, Deus está controlando a história. Deus está controlando a história. Não olhe para as outras situações quando pessoas não crentes estão à frente de algum tipo de governo, com algum tipo de autoridade ou poder, como se essas pessoas determinassem o que vai acontecer. É óbvio que é muito bom quando a gente tem um Naamã no comando de alguma coisa, aqui no comando do exército. É muito bom isso. Um homem de caráter, um homem que pode ser admirado, não só pelo seu rei, mas até pelos seus comandados, como a gente vai ver no decorrer do texto. Mas às vezes nós temos pessoas corruptas, às vezes nós temos pessoas cruéis, às vezes nós temos pessoas injustas, que têm poder, que têm autoridade. Não desanime, não são elas que ditam os rumos da história, é o nosso Deus que controla todas as coisas. Essa é a primeira lição. Ele tinha lepra. A palavra lepra aqui é tradução de um termo hebraico que é muito abrangente. Muito abrangente. Não se tem registro da hanseníase que a gente conhece hoje, nos registros dos povos do Oriente, a não ser depois da época de Alexandre o Grande, que é muitos séculos depois disso. E a palavra que é usada aqui, junto com a descrição da doença, que você vai ver lá, porque você se lembra que o servo de Eliseu enfiou os pés pelas mãos e ele acabou com a lepra de Naamã sobre ele, não é? E diz lá que ele ficou com a pele branca como a neve. A descrição desse texto não é muito referente à cor, mas às manchas. Isso aqui pode ser algo tão abrangente quanto vitiligo, por exemplo. Então esqueça aquela figura do leproso que está com aquela doença que vai comendo e tal. Basta que as manchas, que a gente chama de lesões hoje, né, estejam no corpo e essa pessoa já é olhada um pouco diferente. Se for dentro de uma religião, ela é considerada impura. E não era só em Israel que isso acontecia, não. Mas não há contágio aqui e não há impedimento de Naamã exercer o seu papel e ser um grande herói militar. Então ele é alguém que tem saúde suficiente, mas talvez tenha manchas ali na sua pele, né? E essa condição o deixa socialmente afastado um pouco. E alguns talvez não queiram chegar muito perto dele. Embora, pelo que a descrição que ele mesmo faz, ele vai ao templo lá do Deus dos sírios, ele se curva lá junto com o rei, como ele vai falar adiante. Mas não pense, então, que era aquela doença que geralmente vem à nossa mente quando a gente fala ou quando a gente lê a palavra lepra. De qualquer forma, era algo que entristecia aqueles que estavam próximos a ele. No controle de Deus, na vitória que Deus dá à Síria, tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. É mais uma serva. Ela está ao serviço, não significa que ela é uma empregada que recebe salário, ela é serva da mulher, da esposa de Naamã. Então ela foi colocada lá para o serviço. É o Senhor que está fazendo isso, viu? Você está vendo os servos aqui, o servo do rei, o servo da esposa de Naamã, a serva da esposa de Naamã, e essas coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Pergunte a essa menina se ela queria, se ela gostou da situação de ser tirada da terra dela e colocada como serva. É óbvio que não. Pergunte a Naamã se ele gostava do estado da doença de pele que ele tinha. Ele também diria que não, obviamente. Tanto que ele correu atrás quando ele soube que havia uma oportunidade de cura. São servos agindo aqui. Nós temos um servo fiel, Naamã. Ele é um grande homem, ele é respeitado, é de grande conceito, é um servo. Que maravilha quando a gente tem servos assim. Nós temos uma serva fiel, ela está sequestrada, ela está em outro lugar, mas ainda assim ela mantém a integridade. Essa menina, seja quem for, nós nem sabemos o nome dela, ela mantém integridade, ela mantém humanidade, ela mantém preocupação. E, de alguma forma, a casa de Naamã, pelo pouco que a gente lê aqui,
e o texto nos permite pensar um pouco. Naamã, esse grande general, é esse homem vitorioso de guerra, é esse homem de integridade, né? De personalidade. A casa dele parece refletir isso. Porque essa menina, que é agora uma escrava, uma serva, ela tem preocupações com ele. Ela tem preocupação com aquele senhor. E ela, num dia, diz, verso 3, à sua senhora: quem dera, o meu senhor, ela é serva do servo do rei da Síria, né? Ela é serva de Naamã. Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Ela não é só preocupada, ela não é só íntegra, ela não é só atenta, ela não mantém a sua integridade pessoal, como ela também crê no sistema de profecia, no movimento profético, né, na instituição profética que existe na terra de Israel. O que ela diz é isso: olha, se ele estivesse lá, ele seria curado. Não é um testemunho maravilhoso esse? Uma pessoa que foi sequestrada, é uma moça que está lá. Quem será que educou essa moça? Que pai, que mãe que deu essa educação a essa moça? E no tempo dos reis, no tempo da monarquia, na maior parte desse período, os reis de Israel e os reis de Judá não foram pessoas tementes a Deus. Mas, de alguma forma, Deus preservou o conhecimento doutrinário dessa menina, dessa moça, de modo que ela é capaz de fazer uma afirmação teologicamente correta, confessionalmente direta, e dizer: há um benefício para ele se ele se aproximar do profeta do meu Deus. Ela dá testemunho de Deus. Se já é bom você ter um servo como Naamã, né? Que coisa maravilhosa quando você tem alguém para ajudar você. Não precisa ser um servo, um funcionário. Você já pensou naquele funcionário que é proativo? Naquela pessoa que vem ajudar você numa coisa qualquer da igreja e você vê que ela se engaja naquilo? Você também já pensou naquele funcionário que não trabalha, que se coloca pelo canto, que você tem que ficar empurrando o tempo todo? Como é que é a tristeza, como é que desgasta isso, né? Parece vinagre nos olhos, como nos dizia de Provérbios, o preguiçoso, né? Aquele que depende dele. Não, aqui você tem dois exemplos de duas pessoas, uma não é do povo de Deus, a outra é do povo de Deus, mas elas têm características muito nobres. Mas uma delas conhece o Senhor, a outra não. É o Senhor que está controlando tudo isso aqui, é o Senhor que está levando isso adiante. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, lembra? Ele é um servo, dizendo, ou seja, a mulher de Naamã foi logo fazer fofoca para ele. Essa garota que está aqui disse, não foi fofoca, ela foi dar uma boa notícia. Olha, querido, você pode ser curado. Que isso, mulher? Não, a menina que veio daqui, que vocês trouxeram lá de Israel, ela disse que se você estivesse diante do profeta que está em Samaria, a gente sabe que é Eliseu, você seria curado. E Naamã acredita na mulher, que acreditou na menina, e ele vai para o rei dele, porque ele é um servo, ele não pode simplesmente sair dali e decidir a vida dele. Ainda mais quando uma outra nação está envolvida. Samaria era a capital de Israel, capital do reino do norte. Então ele vai lá para o rei contar isso, dizendo, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Você continua e eu continuo sem saber o nome dela. Mas você está vendo a linha da ação de Deus através de pessoas que talvez não entendam tudo o que está acontecendo? Meu irmão, a segunda lição para a gente nessa noite, você muitas vezes vai fazer parte do plano de Deus sem saber o que Deus está fazendo através de você. Por isso fique atento como essa menina. Por isso fique vigilante como essa menina. Por isso se apresente, esteja pronto, seja de prontidão como essa menina que está sendo usada por Deus. Ela não tem noção do alcance do que ela vai fazer, das consequências do que ela vai estar fazendo ali quando fala para a sua patroa, para a sua senhora, quando ela dá a sugestão de que Naamã procure o profeta lá de Samaria. E ela não tem que saber, porque quem está fazendo, quem está agindo na verdade é Deus. Você procura saber quando Deus está agindo na sua vida? Você para de vez em quando para perguntar como o Senhor me usou essa semana? E se eu perguntasse para você agora à noite, como Deus usou você essa semana? Será que você se esquivou? Lembra da mensagem de hoje de manhã?
omissão. Aquele que diz, eu não sou olho, eu sou ouvido, então eu não faço parte do corpo, eu não sou tão importante assim. Lembra? Omissão. É pecado. É pecado. É bom você pensar, o Senhor tem me usado? O Senhor usa quem quer. O Senhor usa pessoas que às vezes não querem ser usadas por Ele. Mas os servos de Deus, eles devem estar preocupados. Eu estou à disposição do meu Senhor? Eu estou à disposição do meu rei? Essa deve ser a nossa atitude. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, isso é muita coisa, tá? 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa, isso é muita coisa. Há algum tempo alguém fez o cálculo disso aqui, dava cerca de 750 milhões de dólares. Você gostaria de receber isso? 750 milhões de dólares? Hã? Lembra? 75 milhões na igreja. É o dízimo. É muita coisa. Isso aqui era o resgate de um rei. Mas ele foi preparado. Será que Naamã tinha isso? Ou foi o rei da Síria que enviou? E ele foi para o outro rei, o rei de Israel. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Por mais estranho que isso pareça, isso não era incomum. Um rei enviar ao outro. Por exemplo, os babilônios tinham a fama de curar certas doenças, os magos babilônicos. Então, pessoas de outros países iam lá procurar. Os médicos egípcios tinham a fama de curar muito bem doenças dos olhos. E para que uma pessoa chegasse lá, ainda mais uma pessoa do gabarito de Naamã, ela ia com a carta do rei dela. E dizia algo desse tipo aí, olha, ouvi dizer que aí tem cura, então cura aí o meu servo. Só que, apesar de ser comum, não quer dizer que é fácil receber uma carta quando você está recebendo essa carta de um país que em muitas vezes se tornou ferrenho inimigo de Israel. Houve algumas vezes que eles estavam juntos, poucas vezes, na maioria das vezes, a Síria foi um ferrenho e cruel inimigo de Israel. Então, quando o rei de Israel, provavelmente Jorão, foi filho de Acabe, mas o texto não diz, não dá certeza de quem é, quando ele acabou de ler a carta, versículo 7, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. E às vezes isso acontecia. Criava-se um pretexto qualquer, né? Para ir lá e vamos começar uma guerra aqui. Eles estão mais fracos do que nós vamos começar uma guerra. Só que para a gente não ir assim, como se a gente pudesse ser culpado de alguma coisa, vamos criar alguma coisa, vamos inventar uma narrativa. A narrativa é tão velha quanto andar para frente, irmão. Hoje ela só vai mais rápido por causa da tecnologia que nós temos, né? E o rei ficou lá desesperado. Você notou aqui uma coisa? A menina que foi levada lá para a Síria conhecia o profeta que estava em Samaria, aonde o rei estava, por sinal. Mas o rei mesmo não lembrou do profeta. Ficou desesperado ali. Agora o que é que eu faço? Está vendo? Está querendo uma ocasião para começar uma guerra aqui, para invadir isso aqui e tal. A menina lá falou, o profeta, ela não falou o rei. O rei da Síria fez o que a diplomacia mandava a carta para o outro rei, não é? Chegou lá a carta, o rei ficou desesperado. E mais uma lição aqui para a gente, não é? As circunstâncias podem ser desesperadoras e podem ser ruins, mas todo aquele que conhece o Senhor descansa no meio dessas situações. Aquela menina ficou descansada. Se ela estivesse na corte do rei assim, ela ia falar, ô rei, não é o senhor não, é o profeta. O senhor não vai fazer isso não, manda para o profeta. Como o rei parece que não estava ligado, o rei de Israel não estava ligado, o profeta então, né, versículo 8, é que tomou a frente, o servo de Deus tomou a frente. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o senhor rasgou as suas roupas? Quer dizer, perdeu a roupa à toa. Não era preciso fazer isso. Deixe-o vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel, embora você não saiba, né?
Eliseu podia ter falado isso, né? Parece que você não sabe. Ele vai saber, coitado. Ele não tem como. Ele não é do povo da aliança. Ele nunca recebeu os livros de Moisés, a lei de Moisés. Você sim, você devia saber. Então, uma outra lição paralela que eu acabei de dizer, irmãos, é quando você conhece Deus, mas vive como se não o conhecesse, você entra em desespero à toa. Você perde paz sem necessidade. Agora está o rei lá com a roupa rasgada, para ele não devia ser grande problema, ele ia mandar fazer outra, né? Mas imagina lá, chegando o servo do profeta, por que você rasgou a roupa? O profeta mandou perguntar isso. Ah, por que não? Manda lá que Naamã vai saber que tem profeta em Israel. E o servo do profeta não ia falar nada mais com o rei, que ele não ia dar bronca no rei ali, mas ia ficar bem claro, né, que o rei, era para você saber disso, né? Não era preciso eu falar isso para você, não é? Então Naamã, verso 9, foi com os seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada, você ficará limpo. Olha só que maravilha. Só que Eliseu foge do protocolo. É um grande general que chega da porta dele, o que ele faz? Manda lá o servo dele, vai lá e manda esse recado para ele. Então vai o garoto de recado lá, dá o recado que recebeu, né? Olha, é isso aqui, essa aqui é a receita. Qual é a reação de Naamã? Verso 11, mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava, e aqui o que Naamã faz, é o que qualquer pessoa naquele tempo esperaria, porque esse ritual que ele vai descrever mais ou menos, é o que se fazia nas religiões, nas falsas religiões, fazia-se lá um ritual, uma coisa qualquer lá, né? E objetos muitas vezes eram usados, às vezes óleo era usado, né? E ele já conhece o esquema, ele já conhece o protocolo para a cura da sua doença, né? Ele sabe o que o profeta vai fazer. Tudo está protocolado. Eu pego esse monte de prata, esse monte de ouro, essas roupas, eu vou com uma carta ao rei, né? Eu estou diplomaticamente já habilitado. Agora o rei me diz o que faz. Ah, é o profeta. Então, sim, senhor, muito obrigado. Vou lá no profeta, vou aguardar. Ele vai vir, ele vai fazer aqui um ritual e pronto. E eu deixo toda essa riqueza aí para ele e fico curado da minha doença. Olha só como eu sei tudo. Eu sou um grande cara, eu sou um grande general. Naamã podia ser um homem íntegro, podia ser um homem admirável, mas isso não significa que ele tivesse aprendido humildade. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. E às vezes as pessoas que mais tropeçam na questão do orgulho são pessoas que em si são íntegras, que estão sendo usadas por Deus, saibam elas disso ou não. Naamã foi usado por Deus sem nem saber que Deus estava usando ele, em guerras que Deus deu vitória à Síria. Ser um instrumento nas mãos de Deus não significa que você necessariamente se humilha, que você sabe o que é humildade. E Naamã não sabia o que era. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé. Olha só, porque era assim que era. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar. O termo seria melhor traduzido, na verdade, como levantaria a mão, porque era assim que se costumava fazer, e restauraria o leproso, a parte leprosa. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? A ideia é o seguinte, gente, eu não sou nenhuma criança, eu sou um homem sério, eu sou um grande general, venho aqui, ele nem tem a decência de me atender. E ainda diz que eu tenho que ir no Jordão, o Jordão está a 64 quilômetros daqui, eu vou ter que ir lá fazer isso. Se fosse para isso, então, por que não os rios da minha terra, que eu acho que são melhores do que esse Jordão barrento aí? E aí ele bate o pé, vira o cavalo na direção da sua terra e vai para lá. Deu meia volta, viu? Não foi eu que inventei esse negócio de virar o cavalo, não. O texto está dizendo. Deu meia volta e foi embora muito irritado. Quantas vezes a gente faz isso? Se os personagens humanos na Bíblia são exemplo, talvez sejam exemplos das nossas fraquezas, irmãos, com as quais Deus tem que lidar. E Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Quando Cristo vem, note bem, o Deus eterno, que fez com que, várias vezes, quando a sua glória se manifestava, os sacerdotes tinham que sair de perto, tinham que sair do templo, tinham que sair do tabernáculo.
E várias vezes, quando a sua glória se manifestava, o povo tremia, lembra lá no Sinai, se até um animal ultrapassar essa marca aqui, vai morrer. Agora ele vem na pessoa de Cristo. Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que apesar da nossa arrogância, do nosso orgulho, ele se faz ser humano e vem na pessoa de Jesus, a ponto de poder ser maltratado, como de fato foi por nós. Porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Por causa disso, Deus age novamente agora através de um outro servo, o servo do rei da Síria, que também a gente não sabe o nome. Ele deu meia volta, foi embora muito irritado. Verso 13, então os seus oficiais se aproximaram e disseram, meu pai, que é o tratamento para ele. Ele não é só o comandante, não. Quando um homem é tratado como meu pai, assim, significa que há um respeito. Aquelas pessoas realmente o admiram, a ponto delas ousarem chegar para ele, né, e dar um toque nele. Né? Você imagina essa situação? Ele virou, ele está muito irritado, o pessoal sabe que ele não é nenhum maricas, ele não é nenhum cara fraco, ele é um homem sério, ele é um homem que sabe o que fazer em situações difíceis, e ele virou o cavalo para ir embora. Então imagina os servos dele lá, os oficiais. O mais interessante é que parece que eles estão confiando no profeta. Naamã, que é o necessitado, não está. Outra lição, irmãos, é que às vezes nós precisamos de ajuda. Sozinhos, mesmo os melhores de nós podem tropeçar e ficar caídos simplesmente porque não recebemos ajuda. Então, novamente a mensagem de hoje de manhã. Você viu os dois pontos, os dois fatores que lutam contra a unidade da igreja. Um é a omissão. Nós não ajudamos, nós não chegamos perto, talvez nós fiquemos com medo. A gente vai falar com essa pessoa, mas o que a gente fala? Ele pode não gostar, ela pode não querer ouvir, e etc. por aí. O outro problema é aquele senso de superioridade, de suficiência. Eu não preciso dos outros. Eu não preciso dos outros. Aqui, no caso, Naamã estava fazendo isso. Eu não preciso desse profeta. Eu sabia o que tinha que fazer, ele vem aqui e manda fazer um negócio completo. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Quer dizer que ele não vai passar nada? Quer dizer que ele não vai invocar o nome de Deus? Ele não nem apareceu. Eliseu intencionalmente se coloca fora. Ele não aparece, ele se coloca fora. Nós precisamos dessas duas, que essas duas coisas sejam tiradas de nós. Tanto aquele senso de inferioridade que faz a omissão acontecer, como aquele senso de superioridade que faz com que nós nos achemos suficientes. Os servos de Naamã, apesar da dificuldade de ter que encarar alguém que está num posto acima dele, que não era qualquer pessoa, era Naamã, né, eles vão a ele. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Eu fico sempre imaginando a cara de Naamã. Meu pai, que é? Se ele tivesse falado um negócio difícil, o senhor não faria? Olha só a quantidade de ouro e de prata que o senhor trouxe, que o senhor estava disposto a gastar. Ele nem está olhando para isso, ele falou, vai lá, se lava, o senhor vai ficar curado. Aí Naamã, Mas Naamã mostrava integridade. Certamente o coração dele está sendo preparado pelo próprio Senhor. Porque ele acata. E quando é bom quando você acata. Como é bom quando você é capaz de ouvir outra pessoa. Porque, às vezes, as pessoas estão ferindo amorosamente. O que Provérbios diz sobre as feridas de amor? Que elas são leais. Leais são as feridas do que ama. Naamã ouviu. Então Naamã desceu e mergulhou. Lembra, depois de andar 64 quilômetros, porque ele estava em Samaria, o Jordão é longe. É por isso que na narrativa, agora novamente, atente para essas questões sobre narrativa. Tá? As coisas não estão acontecendo no ritmo que você está lendo. O versículo seguinte pode ter vários dias ou várias horas de caminhada. Então ele vai lá, mergulha no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Ele ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus.
Ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse. Então, o que aconteceu? Ele foi lá e mergulhou 7 vezes. Eu gosto de pensar, irmãos, embora a narrativa não diga isso, que Naamã primeiro teve que andar aquele tempo lá. Né? Por mais rápido que ele fosse, ele não estava de automóvel. Ele estava lá com um cavalo e com um grupo que não pode ir tão rapidamente assim. Ele está com peso, ele está com cargas, não é? Mas ele vai. Você imagina tudo que está passando pela cabeça dele? Porque o coração humano é assim. A gente pode imaginar isso sobre o texto. Gente, ó, será que eu estou perdendo meu tempo? Eu podia estar indo na direção da Síria, estou indo, né, na direção do Jordão. Mas aí ele pensava, não, o profeta mandou, os meus homens, inclusive, estão me incentivando, eu vou sim e vou lá. Todas essas coisas podem estar passando pela mentalidade dele, mas o fato é que ele foi. Não importa tanto, irmão, preste atenção nisso, não importa tanto aquilo que passa pela sua mente muitas vezes. Às vezes é a acusação do diabo, às vezes é o seu pecado, às vezes são as pressões do mundo que estão na sua cabeça. O que importa é o seguinte, você obedeceu a palavra de Deus? Esse é o grande ponto, você obedeceu a palavra de Deus, é isso que você faz. Não fique se analisando pelos pensamentos que correm pela sua cabeça. Às vezes nós estamos distraídos, não estamos vigilantes, muitos pensamentos atacam-nos e você pode se deixar levar por eles. Não, obedeça a palavra de Deus. Esse é que é o grande ponto. Isso salvou Naamã. Eu ainda gosto de pensar que quando ele chega lá, ele não vai pulando e vai ficando limpo, pulando e vai ficando bom. Eu gosto de pensar que ele pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, está do mesmo jeito. Porque não é uma questão de que o rio está lavando. Não pense que é o rio que tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, isso é que tem poder, a palavra do Senhor. O que importa é a nossa obediência, que significa que nós cremos, nós confiamos. Então você não pense que está acontecendo ali uma lavagem assim, aos poucos. Eu, pelo menos, gosto de pensar que ele tem que ir e ele não é incentivado por ver, está dando certo, está melhorando. Até porque ele já caminhou bastante tempo, ele já teve bastante tempo para enfrentar seus próprios pensamentos. Na 7ª vez eu gosto de pensar que aí quando ele levanta, ele está limpo. Porque ele obedeceu. O profeta não disse para mergulhar 5, não falou para mergulhar 6, falou para mergulhar 7 vezes. Então ele obedeceu. E aí o que ele faz? Ele volta toda aquela distância para lá na porta do profeta. E ele diz, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Ou seja, o milagre, o ato portentoso, extraordinário, serviu para quê? Para apontar para Deus. E ele volta para o profeta. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Agora, ele se faz servo do profeta também. Claro, ele vê que o profeta representa alguém que é superior ao próprio rei da Síria, ao rei de Israel, a ele mesmo. E ele deve ter pensado muitas vezes, né? E se tivesse lá um oficial daqueles que é um pouco mais íntimo, né? Quem sabe daquele há muito tempo, o Naamã, o comandante, o pai, você se lembra que você estava indo embora? Doente? Lembra disso? Eu fui muito bobo mesmo, né? Que arrogância besta minha, né? Ia voltar doente para a minha terra só para não obedecer uma ordem simples. Agora volta para o teu posto. Aliás, eu vou dobrar o teu horário hoje, tá? Tá legal, mas hoje tu vai ficar mais tempo aí. Ele volta, ele diz, e o verso 16, tão certo como vive o Senhor, diz Eliseu, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele, mas ele não aceitou. Eliseu não podia correr o risco de que o profetismo, de que a ação profética fosse vista como algo mercenário, como algo à venda. Não, é de graça. É de graça. Você vai ter que chegar na sua terra dizendo, qual o sacrifício que você... Nenhum. Eu tive que mergulhar umas 7 vezes num rio só. Mas quanto que você... Nada. Não. O meu dinheiro, a minha riqueza, o que eu levei, não é bom o suficiente para alcançar isso. É graça, irmão. Enquanto a gente se acha bom o suficiente, enquanto a gente acha que o que a gente tem é bom o suficiente, a gente não recebe de graça nada. A gente não recebe da graça nada. E Naamã diz para ele então o seguinte, bom, se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Ele já tinha dito, né,
Eis que agora reconheço, no verso 15, em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Você percebe a afirmação teológica, a confissão teológica que está fazendo aqui? Ele está ciente do que ele faz na terra dele, dos deuses da sua terra. Ele está dizendo, não, só existe de fato o Deus de Israel. Então, já que você não vai aceitar, mas deixa eu quero levar 2 mulas, quer dizer, 2 cargas de terra daqui, porque eu penso em montar um altar e oferecer holocaustos. Novamente, a misericórdia de Deus, alguns divergem aqui, mas o modo como eu vejo a misericórdia de Deus na vida de Naamã. Tanto que Jesus cita Naamã. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Naamã, mas só ele, um estrangeiro, foi curado. É narrado que foi curado. E ele pega, né, e diz, eu nunca mais oferecerei holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Você vai reparar que Eliseu não vai pegar, então, peraí, deixa eu pegar uma cópia da lei de Moisés aqui para você levar, para você ver como é que faz e como é que não faz. Não. Pelo contrário, Naamã ainda diz, mas que o Senhor Deus perdoe seu servo uma coisa, quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, Rimom era tido como Deus das tempestades que governava as águas, etc. e tal. O rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, ele se encostar no meu braço como parte do ritual, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. O que Eliseu diz para ele? Vá em paz. É o que resta dizer para ele aqui. Ele veio trazido por Deus, ele foi curado por Deus e ele agora vai crendo em Deus. Nunca mais sabemos o que aconteceu com Naamã. O que nós sabemos é que Eliseu disse para ele, vá em paz. Isso não é uma abertura para um servo de Deus que crê em Cristo Jesus e está numa igreja hoje, depois da nova aliança, inclusive, ter sido revelada, achar que ele pode se omitir de dar testemunho ou que ele pode topar, estar sempre presente em situações onde falsos deuses são adorados. Isso aqui é uma situação específica de um oficial junto com seu rei e um oficial que não tem a aliança, que está fora da aliança ainda, mas nós não sabemos o que aconteceu com Naamã depois. É muito possível que você encontre Naamã no céu. Você não sabe se ele voltou a Israel, você não sabe se nas próximas férias dele ele disse, eu vou lá conhecer aquele profeta e aprender um pouco mais dele. Nós não sabemos nada disso. A gente gosta de pensar sempre no melhor, não é? O fato é que a misericórdia, a bondade de Deus se demonstra aqui com alguém que não faz parte do povo da aliança. Vá em paz. O rei de Israel não experimentava a paz. Naamã voltou em paz para a sua terra. O restante da história, irmãos, no capítulo 5, você também conhece. Geazi, em boa tradução, no versículo 20, vai dizer assim, meu senhor deu mole para esse cara. Em bom carioquês é assim. Então, no versículo 20, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus é o Eliseu, e o Geazi é o servo de Eliseu, mas parece que não aprende nada. E aí já vem uma lição para a gente. É possível de você estar perto de alguém que conhece Deus, vive na presença de Deus, faz a obra de Deus, inclusive opera os milagres de Deus e você não aprender nada. Porque não se pega a fé por osmose. Porque não se aprende sobre Deus por osmose. É por isso que família não entra no céu. Não adianta o pai se converter e o resto achar que vai entrar. A mãe se converte e o marido, eu vou na aba do chapéu dela. Não vai, não acontece. Todo mundo entra no céu com a carteira de outro. Ninguém entra com seus próprios documentos, mas só tem um documento que é aceito lá, é o do Senhor Jesus. E você tem que ter o seu, dado por Ele. Isso significa arrependimento e fé em Cristo. Significa a atitude de humilhação de Naamã. Eu me humilho e eu obedeço à palavra. A palavra hoje para todo mundo é: arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo que morreu na cruz. Você terá os seus pecados perdoados e terá a vida eterna. Aí um jovem foi procurar Jesus, e não era um jovem qualquer, era um jovem preparado, era um jovem com mestrado no Andrew Jumper e tudo, né? Cuidado, hein? Chega lá, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna?
Cumpre os mandamentos. Conhece os mandamentos? Não adultera, não rouba. Não... faço isso tudo desde pequenininho, já nasci fazendo isso. Então, para você, seus problemas acabaram. Vai ser fácil. Vai e vende tudo que tem. O que o Senhor Jesus faz é colocar um espelho na frente dele. A fé existe quando a gente obedece. A fé não é um sentimento que eu tenho. A fé, eu tenho assim definido aqui já há alguns anos, é uma atitude apropriada em relação àquilo que Deus fala. Ela envolve confiança e obediência. Você diz que crê, mas não obedece, você não crê. Você está sentindo alguma coisa, isso não é fé, não. Isso pode ser a comida de ontem que não caiu bem. Você obedece. Naamã foi lá. Quantas vezes eu pulei? Foram só 5, pai. Então faltam 2. 6 vezes. 7 vezes estou curado. É obediência. Então Geazi está perto de um homem de Deus e não aprende nada. Você não pega por osmose. Eis que meu Senhor foi generoso demais com este sírio. Generoso demais. Como se aquilo tivesse saído de Eliseu. Você percebe a confusão? Geazi tinha visto várias vezes a operosidade de Deus na vida de Eliseu. Como é que ele faz uma confusão dessa? Porque o coração dele ainda está voltado para ele mesmo. No coração dele, é ele quem está no trono. Ele não se rendeu. Não se rendeu ao Senhor. Tão certo como vive o Senhor, que é a fórmula que quer dizer o seguinte: isso vai acontecer, no caso aqui, eu vou fazer. Tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele, receberei dele alguma coisa. Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu alguém correndo atrás dele, saltou da carruagem para o encontro, viu que era o servo, que ele já conhecia. Está tudo bem? Tá tudo bem, meu senhor. Está tudo bem. Meu senhor me mandou dizer. E aí, você está vendo a ladeira? Não é? Você começa com raciocínio. Não, espera aí, não está certo isso? Os caras vêm aí com um monte de coisa e vai embora assim, não está fácil demais para ele, espera lá, não. Meu senhor não quer, mas eu vou arrumar alguma coisa. E quando ele chega lá, o único instrumento que ele tem não é honestidade, ele não é igual a Naamã, que é íntegro. Ele não tem integridade, então ele não vai chegar e dizer assim: olha, o meu senhor não quer aceitar nada, mas eu estou precisando, você não tem aí. Só uma moedinha dessa de prata aí, não precisa muito. Não, ele vem e mente descaradamente. Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo de discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata, 2 mudas de roupa. E Naamã, que é um homem generoso, que é um homem bom nesse sentido, diz: tenha bondade de levar 68 quilos. Dobra o negócio. E Geazi não recusa. Leva essa quantidade. 2 servos, olha como tem mais servo aqui, né? Ele pegou os 68 quilos de prata em 2 sacos de 2 mudas de roupa, pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, porque Eliseu está em Samaria, essa referência à colina é uma referência à cidade de Samaria. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os seus servos traziam, depositou na casa, né, lá onde ele ficava, que era parte dele. Então despediu aqueles homens que se foram, né? Então eles ajudaram, colocaram lá: não, pode ir, está tudo bem, tranquilo. Depois eu vou dar para os 2 camaradas. Talvez algum deles pudesse ter perguntado: cadê os 2 profetas? Então aí pode deixar, se preocupa com isso não, vai embora. Né? Ele, porém, entrou-se e pôs diante do seu senhor. Eliseu perguntou. E aí é um problema, irmão, quando você lida com homens e mulheres que são servos fiéis de Deus. É que você, se você não estiver andando com Deus, você pode ter a ilusão de que você está tratando com aquelas pessoas e não com o próprio Deus. Você lembra quem cometeu um erro grave desse? Pagou caro com isso? Golias. Golias veio, fortão, né? Quando ele nasceu, não deram uma bola para ele, deram uma espada, já, um berço. Então, um cara com 3 metros de altura, talvez um pouco mais, ele chega lá e vê aquele bando lá: vamos resolver isso aqui de campeão para campeão. Todo mundo quietinho lá. Ele está olhando as pessoas, é o povo da aliança. Não está bem representando o povo da aliança, mas é o povo da aliança. E ele está achando que está lidando com as pessoas, ele não está vendo Deus.
Apareceu lá um pastor de ovelhas chamado Davi, que via Deus e não via as pessoas. Esse é um perigo que muita gente corre. Ele se põe diante do Senhor dele e Eliseu pergunta: de onde você vem, Geazi? E aí, se você começa a mentir uma vez, você tem que mentir uma segunda vez para cobrir a primeira mentira, e depois uma terceira vez para cobrir a segunda mentira, e por aí vai. Não tem como isso acabar bem. Quando Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, você deve pensar seriamente sobre essa afirmação que ele fez. Este seu servo não foi a lugar nenhum. Você pensou em como que o orgulho, a vaidade cegam uma pessoa? Você está diante de um profeta. Era um profeta. E é um profeta de Deus, o Deus verdadeiro, ele sabe disso. Não fui a lugar nenhum. Para um profeta como Eliseu, você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que essa era a ocasião de você transformar o profetismo em artigo a ser vendido, em produto pelo qual você cobra? É isso que Eliseu quer dizer quando ele diz: será que esta era a ocasião para você aceitar prata, aceitar roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Será que o profeta aqui está vendo ainda um pouco mais, vendo o coração de Geazi, dizendo: é isso que ele tem em mente? Ele certamente queria garantir o futuro dele. O que estava com ele não era pouca coisa, não. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Eu disse para você que a referência não é tanto a cor, mas a ideia de que existem, as manchas estão nele, elas passaram para Eliseu, para Geazi. Geazi não está com risco de vida, é a mesma doença que estava lá, que permitia a Naamã fazer muita coisa, mas agora Geazi em Israel é imundo socialmente e religiosamente. Para todos os rituais de adoração ao Senhor e para viver no meio do povo, ele agora está socialmente distanciado. Irmãos, a lição do texto, embora você possa dizer assim: ó, viu, quando você faz a coisa errada, o castigo vem. Não é isso não. Não é isso não. A questão aqui que eu queria compartilhar com você, que eu acho ainda mais importante, é: há pessoas que são usadas por Deus e há pessoas que perdem a chance de ser usadas por Deus. Mesmo que ele não tivesse sofrido nada aqui, ele deu péssimo testemunho a respeito do profeta, ou da profecia, ou do profetismo. Ele deu um péssimo testemunho a respeito do Deus de Israel. Você viu um Ciro, Naamã, que foi usado por Deus, porque Deus o usou para dar vitória à Síria. Você viu uma moça que foi escravizada, por tirar do seu povo, foi usada por Deus para abençoar Naamã. Você viu o profeta que é usado por Deus para promover o nome de Deus. Tanto que é feito daquele jeito. Não tem lá alguém que chega e faz um ritual, porque quando o ritual era feito em qualquer falsa religião, como é feito hoje em qualquer falsa religião, inclusive aquelas igrejas que se dizem evangélicas, mas inventam 1000 rituais para fazer, o foco está no que promove, no que faz, na pessoa que impetra o ritual, que faz a performance. Ninguém está olhando para Deus. O que Eliseu faz como servo do Senhor? Ele serve ao seu Senhor ficando de fora. Se todos nós pudéssemos fazer isso, se todos nós pudéssemos servir uns aos outros dentro da igreja, servir aos perdidos fora da igreja e ficar de fora e dizer: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor, é o Senhor. Que bom se a gente puder fazer isso, como Eliseu fez ali. Ele tinha aprendido porque ele conhecia o Senhor, ele sabe que é o Senhor que é o personagem principal. É o Senhor que tem que ficar debaixo do foco. É por isso que a igreja perde completamente sua essência, perde sua natureza quando ela não apresenta Jesus.
quando ela apresenta qualquer outra coisa. É por isso que aqueles testemunhos lá de pessoas supostamente endemoniadas, em que você faz entrevista com o demônio, põe o foco no demônio, porque na verdade você quer pôr o foco em você mesmo. Apresente Cristo. Quando você apresenta Cristo, o único jeito de fazer isso é pregando a palavra de Cristo. É fazendo como Eliseu fez, porque Eliseu tinha aprendido isso do próprio Deus. Ele tinha aprendido que não era ele, que era Deus. Então ele sai de cena. Aqui você tem servos que são usados por Deus, são eles mesmos abençoados e abençoam outras pessoas. E aqui você tem um servo que poderia ter sido usado por Deus e que acabou tendo grande perda, principalmente o fato de não ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então eu encerro perguntando a você, aquela pergunta que eu já fiz. O Senhor tem agido através da sua vida? E por favor, não espere que você faça uma cura para isso, não. O Senhor age através da sua vida quando você, por exemplo, se preocupa se o seu irmão, se a sua irmã estão crescendo em Cristo. O Senhor está agindo através da sua vida cada vez que você abre a Escritura para dar testemunho do Evangelho. Quando você entrega um folheto sem livro nenhum, você prega o Evangelho para alguém. Quando você chega para um irmão que está passando por uma situação difícil, e ao invés de tentar dar palavras para botar essa pessoa para cima, esse irmão ou essa irmã, o que você faz é abrir a palavra de Deus. Você está sendo usado por Deus quando você confronta aquele irmão ou aquela irmã que está querendo ir para o erro. Finalmente, você está sendo usado por Deus cada vez que você torna Cristo mais conhecido através da sua vida. Pelas suas palavras e pelos seus atos, Cristo se torna mais conhecido para as pessoas que estão perto de você. Quando você se preocupa se Cristo está sendo pregado do púlpito da sua igreja ou se está se pregando qualquer outra coisa. Quando você não se omite, se você perceber, nós estamos nos desviando, estamos parando de pregar o Evangelho para pregar alguma outra coisa qualquer. Porque aí nós, não fazendo exatamente a mesma coisa, estamos fazendo o que Geazi fez. Estamos trocando verdade pela mentira, estamos deixando de ser usados por Deus, estamos dando uma outra ideia de quem Deus é e uma ideia errada a respeito de quem Ele é. E Deus, às vezes, é muito zeloso com isso. O que Ele fez com Geazi, Ele ainda faz hoje. Não necessariamente do mesmo jeito, mas Ele faz. Vamos lembrar as palavras da ceia, as palavras em 1 Coríntios, quando ele fala sobre quando ele instrui a igreja de Corinto sobre a ceia. Por causa disto, por causa de não discernir o corpo de Cristo devidamente, por causa disso, por causa desse erro, por causa dessa desobediência de vocês, por causa do orgulho de vocês, da vaidade de vocês, por causa disso, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que morrem. O Senhor pode ser bastante severo. Isso não significa que necessariamente aquela pessoa perdeu a salvação, não, mas ela acaba perdendo mais oportunidade de servir ao Senhor. Então, que o texto nos leve para Deus. E no nosso caso, que somos abençoados com o fato de que a nova aliança já veio, que nós sejamos remetidos para Cristo. O texto termina com Geazi recebendo a paga do erro cometido e se tornando leproso. Na nova aliança, você sabe, espontaneamente o Senhor Jesus levou sobre si a nossa lepra, para que nós fôssemos purificados e estivéssemos na presença de Deus. É Jesus que precisa ficar no foco, é Jesus que precisa aparecer, e é a Jesus que nós precisamos estar atentos para servir constantemente. E vamos fazer boa parte disso servindo uns aos outros, tanto na igreja como para fora da igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Os músicos já podem vir para cá para a gente cantar a próxima canção. Nós vamos orar, vamos cantar mais essa canção. Depois os irmãos que estão presentes vão se assentar. Vamos aguardar o término da transmissão. Aliás, pelo que eu soube, nossa tecnologia melhorou, não é? Agora é imediato, né? Isso, viu? Então não vamos precisar nem aguardar, mas vamos sentar e nós vamos passar. A transmissão será encerrada e nós passaremos ao nosso momento de oração. Deus abençoe você que estava conosco até agora.
Deixa a palavra de Deus penetrar o seu coração e transformar você. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque Jesus se tornou o servo dos servos, servindo a nós mesmos, Senhor. Obrigado porque hoje é o Senhor quem nos serve no culto, ministrando a tua própria palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a nossa lepra não afastou o Senhor de nós, pelo contrário, o Senhor veio e nos curou da lepra do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa imundície, da nossa rebelião. Obrigado, Senhor, porque fomos limpos e purificados, não por quaisquer coisas que nós mesmos pudéssemos fazer, mas por causa daquilo que Cristo fez por nós. Obrigado, pois, pela tua palavra. Aplica a cada pessoa aqui, a todas as que estão ao alcance desta mensagem, que o teu nome seja assim glorificado na vida de cada pessoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.